Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Que bom podermos retornar para estudarmos a palavra do Senhor neste momento. E eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e leremos os primeiros 20 versículos, do versículo 1 ao versículo de número 20. Então, redobre a sua atenção e preste muita atenção no que estaremos lendo. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntando-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, e o meu nome é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus então no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe na exposição desse texto agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho aqui, dentro do que nós acabamos de ler, um tema para a exposição desta noite: 12 verdades da batalha espiritual. Na batalha espiritual, ou seja, na luta contra o mal, existem muitas verdades que esse texto que acabamos de ler, ele nos mostra, mas que para muitas pessoas ainda estão ocultas. Por isso, precisamos estudar para termos mais conhecimento contra quem nós estamos lutando. E, no entanto, à medida que formos expondo o texto bíblico, nos depararemos com grandes ensinos sobre como os demônios agem na vida das pessoas que dão a eles legalidade. E veremos também sobre a autoridade tamanha de Jesus e sobre a libertação das pessoas. Porque diante de uma batalha espiritual nunca podemos subestimar nem superestimar o poder de Satanás, como muitas pessoas fazem por não terem o conhecimento dessa parte da teologia.
Mas o apóstolo Pedro nos manda ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Isso está em 1 Pedro 5,8. Bem, queridos, o inimigo tem poder, mas um poder, é bem verdade, limitado, porque o único que é onipotente, ou seja, que tem todo o poder e que tal atributo lhe pertence exclusivamente, é o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Então, agora vejamos algumas verdades da batalha espiritual que esse texto que acabamos de ler, ele nos mostra. Em primeiro lugar, a primeira verdade da batalha espiritual é: não se vence o inimigo com uma visão natural. Vejam que o texto nos mostra que um homem possesso vivia nos sepulcros e tentavam prender este homem endemoniado com prisões, com grilhões, em cadeias e até subjugá-lo. Mas tudo isso era em vão, não adiantava, ninguém conseguia contê-lo, porque ele destruía facilmente as cadeias e os grilhões. E aí eu pergunto, mas por que as pessoas tentavam em vão prendê-lo em cadeias físicas? E a resposta é, porque na verdade as pessoas que estavam prendendo esse endemoniado em cadeias físicas, eles não estavam entendendo em que nível estavam lutando. Eles estavam travando uma batalha espiritual com armas físicas na força do braço. Aquelas pessoas, diante daquele quadro terrível, estavam querendo resolver um problema espiritual de forma física, e não podemos ter nessas horas uma visão natural das coisas, mas precisamos ter uma visão espiritual. O texto diz, logo no versículo 2, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao encontro de Jesus um homem possesso de espírito, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso em cadeias e em grilhões, as cadeias eram quebradas por ele, e os grilhões eram despedaçados, diz o texto, ninguém podia segurá-lo. Então, queridos, porque não podemos vencer batalhas espirituais na força do braço. Por isso que esse homem endemoniado sempre prevalecia quando as pessoas o prendiam em cadeias ou tentavam segurá-lo, ou tentavam subjugá-lo. Porque não se vence batalhas espirituais na força do braço, mas na força dos joelhos dobrados, com vidas consagradas e corações limpos, ou seja, com oração, com jejum, que nos preparam para a batalha espiritual, porque é bem verdade que nós nunca sabemos o que iremos enfrentar no próximo passo que iremos dar. E o que acerca disso, o apóstolo Paulo vai abrir um pouco mais a nossa visão nessa questão da batalha espiritual, quando o próprio Paulo escrevera na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12, da seguinte forma: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, todas as vezes que você vir uma pessoa endemoniada com um problema espiritual, possessa, opressa, saiba que a sua luta não será contra ela, mas contra o que está por trás dela, contra os demônios que a tomaram seu corpo e tomaram a sua mente.
Portanto, não vai adiantar você amarrar a pessoa, não vai adiantar você amordaçar a pessoa, ou você usar com ela a força física, ou chamá-la pelo nome e falar com ela esperando que ela venha te ouvir, ou trancá-la dentro de um quarto, ou levá-la ao hospital para aplicarem uma injeção, porque tudo isso será em vão. A batalha é espiritual, porque a mente desta pessoa, ela já está tomada pelo espírito mal, e ela não responde mais pelos seus atos, até que o espírito mal então seja repreendido e expulso em nome de Jesus. Continuemos aqui, segunda verdade da batalha espiritual. Olha comigo o versículo de número 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Sabe qual é a segunda verdade? O espírito maligno, ele consegue destruir o corpo em que ele está incorporado. O texto mostra que o espírito mau que possuía aquele homem o levava a de dia e de noite está clamando nos sepulcros e pelos montes e, detalhe, ferindo-se. Ou seja, o espírito mau, usando o corpo daquele homem, o levava a se autoferir com pedras. E ninguém em sã consciência faz esse tipo de coisas, a não ser que esteja endemoniada, sob influência maligna, que quando se incorpora, toma a mente da pessoa. Quando o espírito mau se incorpora na vida de um homem, toma a sua mente e o mantém escravo. Jesus disse em João 10:10, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E o espírito imundo estava tentando justamente destruir a vida daquele homem que estava totalmente cativo de Satanás, lá na região de Decápolis, nessa região, nessa cidade propriamente chamada dos Gerazenos, cidade dos Gerazenos. Então, queridos, aprendemos uma coisa, que quantas pessoas por aí hoje, nas escolas, em seus próprios quartos, estão se mutilando. Quantas pessoas estão por aí se autoferindo com giletes, com facas, com estiletes, e muitas dessas pessoas estão fazendo isso porque estão possessas de espíritos maus, e outras pessoas que tiram a própria vida, e aí o que a mídia vai noticiar? Que foi um suicídio. Mas cabe nos pensar, foi um suicídio ou um assassinato como fruto de um ataque de demônios? Devemos pensar. Satanás veio para roubar, matar e destruir, e o alvo dele não é o que temos, não são os nossos bens, mas ele tem sede das nossas almas. E o pecado, a falta de perdão, a amargura, a ira, dão legalidade para ele vir e possuir o corpo e a mente humana. Porque o espírito imundo gosta de corações cheios de tudo, mas completamente vazios de Deus, para poder possuir com 7 piores espíritos e fazer o estado da pessoa ficar pior do que o primeiro estado. E Jesus falara sobre isso em Mateus capítulo de número 12, versículo 43 a 45, que quando o espírito mau, ele é expulso, ele é repreendido da vida de uma pessoa possessa, ele anda por lugares áridos, e quando não encontra pouso, ele volta para a vida da pessoa, e se encontrar o coração da pessoa, a vida da pessoa limpa, sabe? Mas sem a presença do Senhor, o que acontece? Ele entra trazendo 7 piores espíritos, e a Bíblia fala que o estado dessa pessoa, o último estado dela, se torna pior do que o primeiro. Em terceira verdade dessa nossa mensagem desta noite, os espíritos malignos, eles se submetem a Jesus. Olha comigo o versículo 2, 6 a 8. Versículo 2 de Marcos 5, tá?
E versículo 6 ao versículo 8. Versículo 2 diz assim: ao desembarcar, logo veio aos sepulcros, ao encontro de Jesus, um homem possesso de espírito. Olha comigo o versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Versículo 7. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Querido, a terceira verdade que podemos aprender aqui é que os espíritos malignos, eles se submetem a Jesus. Estamos vendo que bastou Jesus chegar na terra dos Gesarenos, que o espírito imundo saiu dos sepulcros e foi até Jesus. Mas quando de longe o viu, correu e se prostrou diante da majestade santa e o adorou. Mas Jesus o repreendeu, mandando-lhe sair do corpo daquele homem, porque Jesus sabia que não era o homem. Por isso mandou o espírito imundo sair, porque havia exclamado como quem não quisesse sair do corpo do homem, e Jesus o ordenou que saísse. Com isso, Jesus nos ensina que uma pessoa endemoniada de espíritos imundos precisa ser liberta. O espírito imundo precisa sair, mas para sair precisa-se de uma ordem, de um comando, com autoridade, mandando-lhe sair. Porque, vejamos, não vemos Jesus em momento algum de seu ministério cantando diante de um endemoniado. Não vemos Jesus no seu ministério recitando versículos bíblicos como algumas pessoas fazem nesta hora, por falta de conhecimento de como deve lidar com esta situação. Lembram lá do episódio do deserto? Quando Jesus fora tentado após ter ficado 40 dias e 40 noites em jejum, Satanás foi até Jesus usando as Escrituras. E isso nos mostra que o inimigo conhece as Escrituras Sagradas, embora não a obedeça. E quanto à sua repreensão e expulsão, não precisamos temer, porque Jesus disse que por causa do seu nome os demônios nos submeteriam, como Jesus disse em Marcos 16, 17, ensinando aos seus discípulos: em meu nome vocês expulsarão os demônios. Jesus também, quando comissionou os seus discípulos para uma missão, enviando-lhes ali em Mateus capítulo 10, versículo 1, o texto diz que Jesus deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar. E portanto, o mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré, ele foi derramado em nossos corações para realizarmos as obras do reino de Deus. Lucas, o médico, escreveu no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual saiu por toda parte, curando os enfermos e expulsando os espíritos maus das pessoas que viviam oprimidas, porque Deus era com ele, e Deus é com a sua igreja. Deus revestiu a sua igreja de autoridade. Deus é conosco, porque também nos ungiu com o Espírito Santo e poder, outorgando-nos como igreja poder e autoridade no nome dele, no nome lindo e poderoso de Jesus Cristo. Quarta verdade pode ser vista no versículo de número 7, quarta verdade da batalha espiritual. Versículo 7 diz: exclamando com alta voz, o inimigo disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Queridos, a quarta verdade é que os espíritos malignos reconhecem a verdadeira identidade de Jesus. Porque, como acabamos de ler, o demônio disse pela boca do homem em que ele possuía: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E quantas pessoas existem que não reconhecem Jesus como Filho de Deus, que veio ao mundo salvar a humanidade perdida? Quantas são as pessoas que não reconhecem isso?
O apóstolo João disse na sua segunda carta, no versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo, que quer dizer o contra Cristo. E o apóstolo João continua dizendo agora na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 11 e 12, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está justamente em seu Filho Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por isso, entendamos uma coisa, o texto está mostrando que até os demônios lhe obedecem. Como vimos no texto, porque sabem da origem de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, sendo o próprio Deus encarnado na pessoa de Cristo Jesus, que veio ao mundo para cumprir a obra da redenção em favor de todos nós pecadores. Certa feita, Jesus perguntou aos seus discípulos que diziam as pessoas ser ele, ao que Pedro respondeu. Isso está lá em Mateus 16 e 17. Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse que não foi carne nem sangue que tinha revelado a Pedro, mas o Pai que está nos céus. Portanto, não temas os espíritos maus, porque até eles reconhecem a verdadeira identidade de Jesus e se submetem. Então, saiba, queridos irmãos e amigos, que o nome de Jesus é poderoso, e é por esse santo nome que vencemos as forças do inimigo. E temos como exemplo também, lá no tempo primitivo, os filhos de Seva, que eram exorcistas ambulantes e tentavam expulsar os espíritos malignos, invocando o nome de Jesus, a quem Paulo pregava, e foram surpreendidos quando o espírito mau disse, através da boca da pessoa que estava possuída, que conhecia Jesus e sabia quem era Paulo. Isso está lá em Atos 19:15, né? Então os espíritos maus reconhecem a verdadeira identidade de Jesus. O espírito mau disse: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Então, queridos, volto a falar, os espíritos maus reconhecem a verdadeira identidade de Jesus. Eles sabem que Jesus é Deus Todo-Poderoso, por isso eles se submetem, por isso se submetem a Ele, se submetem a Jesus, e também por isso que Jesus disse que em seu nome expulsaríamos os espíritos maus. É em nome de Jesus que as pessoas ficam libertas, é em nome de Jesus que as pessoas são transformadas da sua realidade de vida, como esse homem aqui da terra do Gerazeno foi transformado. A quinta verdade que nós aprendemos aqui na batalha espiritual: o espírito maligno não é apenas um, mas são vários que podem se incorporar em uma pessoa. Olha comigo o versículo 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião. E o meu nome, porque somos muitos. Então, queridos, o espírito maligno não é um, mas são vários que podem se incorporar em uma mesma pessoa. Ao Jesus perguntar o nome do espírito que possuía aquele homem, o espírito imundo respondeu que o seu nome era Legião, porque eram muitos. Então, um mesmo corpo pode ser habitado por uma legião de demônios. Isto quer dizer, por vários espíritos maus que passam a dominar a vida da pessoa ao ponto de escravizá-la e levá-la à morte, se não cumprir as suas vontades, que geralmente são em forma de rituais satânicos. Vamos analisar novamente o texto de Mateus 12, 43 e 45, eu trago aqui ele à luz, trago aqui como exemplo, onde Jesus disse que o espírito imundo, quando sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e quando não acha, ele volta para onde saiu, e levando consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e o estado da pessoa se torna pior do que o primeiro.
Daí já caracteriza na vida da pessoa, uma legião de demônios que a oprime e escraviza e domina, transformando a sua maneira de viver. O texto mostra que ele leva 7 piores espíritos. Caracteriza então aí já uma legião. Então, queridos, temos este exemplo de uma verdade, como uma verdade da batalha espiritual, que os espíritos imundos, eles não são mas são vários que podem incorporar em uma mesma pessoa, caracterizando assim uma legião. A 6ª verdade que nós aprendemos aqui na batalha espiritual é que os espíritos malignos podem se alojar num determinado território ou país. Sabia dessa? O texto bíblico nos mostra. Vamos comigo para o versículo 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Na hora do confronto, na hora que Jesus chega para repreender, eles fizeram um pedido a Jesus: não nos mande para fora deste país. Você prestou atenção no pedido da legião de demônios que escravizavam aquele homem? Eles pediram que Jesus, quando os expulsassem, não os mandasse para fora do país. Ou seja, naquele território dos Gerazenos, aquela região de demônios tinha se apossado eles tinham se apossado daquele território e não queriam sair de lá. Porque certamente eles estavam encontrando ali legalidades para agir naquela região, naquele país chamado Decápolis. E isso nos mostra que podem existir ainda nos dias de hoje territórios, países onde trabalhos de macumbaria, feitiçaria foram feitos com derramamento de sangue de animais e até de humanos, sangue humano, para entregarem esses lugares aos demônios. E nesses lugares eles oprimem as pessoas, enganam as pessoas com seus sofismas e se incorporam nas pessoas e destroem vidas. São espíritos malignos territoriais que agem em determinados lugares por muitos anos devido a legalidades encontradas ali, inclusive em terreiros de terecô, de macumba e cemitérios. Mas se por um lado estamos sabendo que os inimigos agem em países e territórios, a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Salomão diz em Provérbios número 11, verso 11, pela bênção dos retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos a cidade é derrubada. Salomão diz, pela bênção que os retos suscitam, a cidade é exaltada, mas pela boca dos perversos ela é derrubada. É uma luta, é uma grande batalha espiritual. Por isso, querida igreja, querido irmão, levantemo-nos para abençoar e profetizar vida à cidade, vida aos lugares, vida aos estados, vida à nossa nação e não derrubá-la. A 7ª verdade desta batalha espiritual é que os espíritos malignos possuem corpos de animais. Eles se incorporam em corpos de animais. Olha comigo o versículo de número 11, 12 e 13. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Estamos vendo então que o desejo da legião de demônios fora entrar na manada de porcos que pastava. E esta possibilidade, ela é real. O texto nos mostra. E também porque lá no início de tudo, lá no Gênesis, vemos que Eva fora tentada pela serpente que falou por estar possuída por Satanás, sob a influência do mal. Então, não é de se admirar que os espíritos malignos quisessem entrar nos porcos, e assim Jesus os permitiu. E detalhe do texto, a manada de porcos era de quase 2.000
porcos. Logo, subentende-se que eram quase 2.000 demônios que possuíam aquele homem. Verdadeiramente uma legião que maltratava o homem e levava ele a viver escravizado, mas que pelo poder do nome de Jesus, que está acima de todo nome, ele ficou liberto desses espíritos imundos. Mas fato é que o texto é claro e nos mostra que os espíritos malignos possuíram os corpos dos porcos. Oitava verdade de uma batalha espiritual que você precisa saber: os espíritos malignos podem levar o homem à morte. Olha comigo o versículo 13. Jesus o permitiu, então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde os porcos se afogaram. Bem, está claro no texto que quando a legião de quase 2.000 demônios tomaram o corpo dos quase também 2.000 porcos, não fizeram outra coisa a não ser lançá-los no despenhadeiro, onde os porcos morreram afogados. Então, nós podemos ver que a missão de Satanás é, como Jesus mesmo já disse, matar, roubar e destruir. Isso está lá em João 10:10. E o fato deles terem matado os porcos significa exatamente o que a legião iria fazer com o homem se não fosse liberto imediatamente por Jesus. Porque é isso que os demônios querem fazer na vida de todas as pessoas, que eles conseguem primeiro oprimir e depois possuir. E se, portanto, não houver uma intervenção para a libertação pelo poder do nome de Jesus, que veio para desfazer as obras do diabo, o homem não fica refém de Satanás até a morte. Mas como nós citamos aqui, Evangelho de primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, que Jesus veio para desfazer, para acabar com as obras do diabo. Mas o apóstolo Tiago também vai nos ajudar a compreender nessa questão da batalha espiritual. Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, se o diabo veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para desfazer as suas obras e nos dar vida e vida eterna, vida abundante. Nona verdade desta batalha espiritual: as pessoas geralmente não estão preparadas para lidar com os espíritos malignos na batalha espiritual. Vejam só comigo no versículo de número 14. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. O texto nos mostra que os donos dos porcos não tiveram outra reação a não ser fugir. E fugiram porque, na verdade, não entenderam nada, apenas viram o prejuízo que tomaram. E esta é a realidade de muitas pessoas em nossos dias. Quando elas se deparam com com estas cenas de batalha espiritual, quando elas se deparam em meio a uma situação de batalha espiritual, ficam com medo e fogem. E até mesmo, pasme os senhores, dentro de nossas igrejas, mas o que a gente percebe é a falta de instrução bíblica para que todos nós possamos ver que a igreja de Jesus não precisa ter medo. A igreja de Jesus não precisa temer, porque já fomos ungidos pelo Senhor e basta hoje nos apropriarmos do poder que há no nome santo e poderoso de Jesus. Porque não enfrentamos os espíritos maus em nosso nome, nem muito menos em nome de outras pessoas. Esses filhos de Seva, aqui de Atos capítulo 9, Atos 19, versículo 11 a 17, por não serem pessoas comprometidas com Deus, tentaram expulsar um espírito mau usando o nome de Jesus sem conhecer Jesus. Sabe, eles foram repreendidos, eles foram envergonhados.
Eles tentaram expulsar o espírito mau em nome de Jesus, sem conhecer Jesus, sem viver Jesus, e foram repreendidos e envergonhados pelo próprio demônio, que por fim os possuiu, rasgando suas roupas, os deixando nus. Eles dizendo que conheciam a Jesus e sabiam quem era Paulo, mas não tomaram conhecimento dos filhos de Seva, e os feriu, rasgou as suas roupas e os deixou nu. Algumas pessoas, por desconhecer que a batalha é espiritual, fogem. E outras, quando não têm comunhão com Jesus, acabam como os filhos de Seva, sendo envergonhados e sentem medo. Mas aqueles que sabem que estão numa batalha espiritual e que andam em plena comunhão com o Senhor Jesus, estes ficam para repreender, como Jesus nos ensinou, em nome dele, em nome de Jesus, e assim obtêm a vitória sobre o inimigo, pois não podem ser envergonhados. Portanto, crente nenhum tem que fugir desses momentos de batalha espiritual, mas em oração e consagração, oração e jejum, duas coisas que andam juntas, e comunhão com Deus, devem repreender esses espíritos maus em nome de Jesus Cristo, porque há poder no nome de Jesus para libertar as pessoas. 10ª verdade da batalha espiritual que você está conosco aprendendo. Quando a pessoa é liberta do espírito mau e da opressão maligna, ela se transforma em uma outra pessoa. Isso é fantástico. Olhe comigo para os versículos 15 e 16. Versículo 15 e 16. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Queridos, quando os porqueiros chegaram assustados e contaram o que havia acontecido com seus porcos, e principalmente com o homem que vivia endemoniado, isso chamou a atenção do povo, que saiu correndo ao encontro de Jesus, e puderam assim ver de perto aquele homem que vivia nos sepulcros, perturbado por demônios, agora calmo, assentado, vestido em perfeito juízo, porque tinha sido liberto da legião de demônios por Jesus. E a Bíblia diz em João 8,36, se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. E nesta matéria de libertação dos demônios, a única pessoa que pode libertar o homem que vive escravizado por Satanás e seus demônios é Jesus Cristo. Mas, no entanto, precisa haver por parte da pessoa o desejo de ser liberta, porque precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que seus pecados sejam perdoados e suas brechas sejam fechadas pelo sangue de Jesus. Existem pessoas que querem ficar libertas dos demônios, mas não aceitam a Jesus, e assim acabam deixando o coração limpo e vazio para o demônio voltar, levando mais 7 piores do que ele, como mesmo Jesus ensinou em Mateus 12, 43, 45. Mas quando há libertação em nome de Jesus, quando Jesus é convidado a habitar no coração, a pessoa fica liberta de uma vez por todas, muda até mesmo a sua aparência física, porque o texto bíblico diz que um coração alegre aformoseia o rosto, porque o seu corpo passa a ser santuário do Espírito Santo, como Paulo mesmo dissera na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo de número 6, versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Portanto, queridos, a pessoa, quando é liberta, se transforma numa nova pessoa. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo.
eis que tudo se faz novo, as coisas velhas passam e a pessoa começa a viver uma vida diferente, porque foi liberta da escravidão do inimigo. A 11ª verdade, penúltima verdade da batalha espiritual: quando uma pessoa é liberta, passa a ter gratidão e desejo de seguir a Jesus. Olha comigo aqui para o versículo de número 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Os homens daquela região não entenderam o que havia acontecido e pediram para Jesus se retirar da terra dos Gerazenos. E ao entrar Jesus no barco para ir embora, o homem que ele havia libertado suplica a Jesus que o permitisse ir com ele, porque certamente ele estava transbordando de gratidão em seu coração e passou a querer seguir o seu libertador. E é assim que acontece até hoje, porque quando temos uma experiência com Jesus, ele passa a ser a principal referência da nossa vida e a pessoa mais importante da nossa vida que desejamos seguir. E quem tem uma experiência com Jesus nunca mais pode ser a mesma pessoa, mas deixa tudo por Jesus, abre mão de tudo só para seguir Jesus e passa a ser a razão do nosso viver. Jesus passa a ser a razão do nosso viver quando nós temos uma experiência com Ele. Por isso, aquele homem que agora experimentava o que era viver de verdade, se aproximou de Jesus e pediu para entrar no barco e segui-lo. Sabe o que é isso? Gratidão para com seu libertador. Eu preciso terminar. A 12ª verdade que aprendemos no texto acerca da batalha espiritual se encontra no versículo 19 e 20. Jesus, porém, não lhe permitiu entrar no barco, mas ordenou-lhe o seguinte: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Como lemos, Jesus não permitiu que ele o seguisse, mas desejou que ele fosse sua testemunha em sua casa e na região de Decápolis. Jesus estava deixando ali uma grande testemunha viva para proclamar o que o Senhor tinha feito na vida daquele homem, a fim de que mais e mais pessoas pudessem crer. Mas aquele homem só pôde ser enviado por Jesus para ser sua testemunha em sua casa, no meio da sua família e em toda a Decápolis, porque teve uma transformação na sua vida. Aquele homem deixou de ser um endemoniado para ser um homem liberto por Jesus, deixando de morar nos sepulcros para estar ressocializado novamente na sua casa, e ao invés de colocar medo na sociedade, agora iria levar esperança. Vemos que primeiro ele foi até Jesus do jeito que estava, como um homem possuído por espíritos maus, e depois de liberto é que ele foi comissionado por Jesus para ir a outras pessoas, agora como um missionário. Logo, podemos ver que em Jesus sempre há esperança, porque quem poderia imaginar que uma pessoa daquela poderia se tornar um missionário de Jesus, levando esperança para o povo da sua terra? Ele saiu por toda parte, toda a região de Decápolis, contando das maravilhas que Jesus fez em sua vida, e diz o texto que as pessoas ficavam admiradas, as pessoas ficavam maravilhadas. Aquele homem ex-endemoniado agora falava a todas as gentes, a todas as pessoas, como testemunha ocular de Jesus. Ele falava daquilo que ele mesmo havia provado. Ele era o pregador e ao mesmo tempo a testemunha. Certo que isso impactou a região de Decápolis. Ele estava fazendo missões. Sabe por quê? Porque ele tinha sido alvo da obra de missões.
de Jesus com seus discípulos, ele foi alcançado por Jesus para alcançar outras pessoas para Jesus. Portanto, se você quer servir a Jesus, o primeiro passo é ter uma experiência com Jesus, porque antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos ser. Antes de fazer, você precisa ser. Jesus primeiro disse, lá em Mateus 4,19, vinde a mim. Ele disse isso no Mar da Galileia aos seus pescadores, vinde a mim. E só depois ele disse, e eu vos farei pescadores de homens. Assim foi com os primeiros discípulos que ele chamou no Mar da Galileia. E pode ser com você também, independentemente de quem você seja hoje, porque se você buscar e crer em Jesus e permitir Ele transformar a sua vida, saiba que Jesus libertará você de toda e qualquer situação. Não tenha dúvidas disso. E, para encerrar a nossa conclusão, nós aprendemos 12 verdades da batalha espiritual e vimos que Jesus faz a diferença na realidade da vida da gente. Porque aquela pessoa que ninguém dava nada por ela, nas mãos de Jesus, tem a vida transformada, se torna uma pessoa ressocializada com a família, na sociedade, e ainda se torna um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, se você está atormentado, atribulado, vivendo em desassossego, sem paz, sem esperança. Mas eu preciso te contar que Jesus, que libertou este homem das garras de Satanás, esse Jesus foi crucificado, depois ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e Jesus está vivo, e para transformar a sua vida também, e não importa o seu estado, porque Jesus ama você, Jesus ama você, e toda a fúria do inimigo contra ti não vai prevalecer mais, porque Jesus chegou para repreender as ações de Satanás na sua vida e te dar uma vida nova, uma vida liberta das garras do inimigo. Mas agora você precisa abrir seu coração para Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, para que tu venhas nascer de novo, porque independente do seu estado, Ele ama você, Ele aceita você, mas deseja que você permita que Ele faça uma transformação na sua vida. E vale a pena dizer que essa transformação não é da noite para o dia. Essa transformação é uma transformação que enquanto a gente persevera ao lado de Jesus, Ele vai nos santificando, Ele vai nos limpando, Ele vai nos aperfeiçoando até a sua volta. Em Jesus você com certeza tem vida nova, segurança e proteção contra o mal. A Bíblia diz em 1 João 5, versículo 18, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, Jesus que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Por isso, saia das garras de Satanás. Não deixe que o inimigo oprima você. Entregue-se neste momento a Jesus, porque Ele já se entregou naquela cruz do Calvário por você. Que Deus te abençoe. Seja liberto em nome de Jesus Cristo, de toda a opressão, de todo o mal, de toda angústia, porque Jesus é libertador. Que Deus te abençoe, hoje, amanhã e sempre. Amém.